Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre educação domiciliar ou homeschooling e sobre a nossa escolha pela educação clássica cristã. Eu estou aqui com as minhas anotações. Peço que você também pegue um papel aí, uma caneta para você ir anotando. Vai ser uma aula curta, mas em que eu quero esclarecer um pouco sobre o início, a base da educação clássica cristã. Eu vou estar olhando aqui para minha anotação, tá bom? Porque eu não quero deixar passar nenhuma informação aqui desse roteiro que eu preparei. Aproveitando, eu quero que agora, já nesse início, se você se interessa por esse assunto e tem certeza que você vai aprender aqui com essa aula, com esse vídeo, já curte. Se você ainda não está inscrita nesse canal, se inscreve e compartilha já com uma amiga que você sabe que tem interesse, que quer entender mais, aprender mais sobre educação domiciliar ou o homeschooling. Nós escolhemos pela educação domiciliar cristã porque essa educação, vamos dizer assim, essa linha, ela tem como objetivo ajudar o aluno, ajudar a criança a desenvolver uma educação para a liberdade. E o propósito da educação clássica cristã é preparar a criança não para esse mundo aqui, mas sim para o reino eterno, com uma visão de que nós não somos desse mundo. Nós vamos sim nos preparar, aprender, adquirir conhecimento, mas o nosso alvo é muito maior. E nessa educação para a liberdade, a criança vai aprender a reconhecer a ordem e a estrutura criacional. Ela vai reconhecer as verdades de Deus, expressa em bondade, onde eu, você, a criança que estuda na educação clássica cristã, vai compreender qual é a sua vocação. Por isso que eu acredito que a educação clássica cristã, ela nos aproxima de viver aquilo que Deus deixou para nós em sua palavra, na palavra dele, porque tem os alicerces em Cristo. Tudo que estudarmos em todas as matérias, português, matemática, história, geografia, ciências, tudo estará relacionado a Cristo, a Deus, a palavra dele. Isso não é maravilhoso? Eu amo a educação clássica cristã e eu quero compartilhar aqui com você como é que se aplica na prática. Primeiro passo: abandonar essa ideia de que a criança precisa ter autonomia. Gisele, como assim? Eu ouço isso há anos, o tempo todo. Como que eu vou ter que abandonar essa ideia de incentivar a autonomia? Deixa eu explicar. É assim, nós não vamos incentivar a autonomia porque nós vamos incentivar, nós vamos fazer com que a criança entenda, em primeiro lugar, desde pequena, que existe uma autoridade. Se você quer um princípio fundamental para educar a sua criança, o princípio da autoridade, o respeito à autoridade e a disciplina são primordiais. Nesse conceito, nós vamos, como pais educadores, como tutores, nos abaixar, falar com a criança olhos nos olhos, nos ajoelharmos ali do lado dela e mostrar qual é o caminho. Que nós sabemos o que é melhor para ela, qual é a melhor escolha a se fazer. Deixar bem claro o que é certo e o que é errado. Mostrar, olha, fazendo isso você não está sendo sábio, você precisa seguir por esse caminho. É assim que a Bíblia nos ensina, é esse caminho que Jesus seguiu. E assim, ajudar cada criança a crescer em graça e sabedoria, a ser sábio, seguindo os princípios estabelecidos por Deus.
Dentro desse princípio de reconhecimento de autoridade e de disciplina, que nós vamos ter a primeira fase do desenvolvimento da educação clássica cristã, que foi proposta pela Dorothy Sayers, que é a fase da gramática. Nessa fase da gramática, a criança, ela prepara, porque você vai ouvir, ela é mais passiva. Não, Gisele, você está falando sobre educar uma criança de uma maneira passiva? Calma, olha só. Essa passividade da criança é para que ela venha reconhecer a autoridade. A educação, ela vai ser dirigida para que a criança ela venha formar um caráter, mas primeiro ela precisa reconhecer o valor da autoridade. E como a criança tem menos conhecimento, menos sabedoria, ela tem menos responsabilidade. Dar a autonomia para uma criança que não está preparada é prejudicial. Por isso, a criança ela vai ser mais passiva nessa fase da gramática, porque os pais educadores, o tutor, ele vai ser mais ativo. A responsabilidade vai estar sobre os pais, sobre o tutor. E é isso que quer dizer a criança ser mais passiva, porque ela tem menos responsabilidade na tomada de decisões, na condução do próprio caminho dela. A criança, ela precisa ser treinada, ela precisa ser instruída para que amanhã ela possa tomar as decisões dela, fazer as escolhas dela baseado no que aprendeu, no que foi inculcado no firme fundamento que é a palavra de Deus. E na fase da gramática, a criança, ela então tem menos responsabilidade, porque ela tem menos conhecimento, menos sabedoria, e os pais, os tutores vão se apresentar como o referencial de autoridade, como aqueles que vão instruir dentro do que é certo, de uma maneira ativa, de uma maneira que vai ajudar a reconhecer os padrões claros e objetivos, a estabelecer a base. Quando a criança ela tem muito claro na mente dela, foi inculcado, foi ensinado, foi mostrado por que se faz dessa maneira, por que a nossa família segue esse caminho, isso vai afastar cada vez mais, vai fazer com que a criança e a própria família venha abandonar aquela ideia de que é relativo. Muito do que Deus quer de cada uma de nós, como família, como pessoa na sociedade, como filho dele, como filha dele, está claro na palavra de Deus. Isso de ser é relativo, isso nos coloca muito mais perto de nós vermos a pecar. Nessa fase da gramática, os pais educadores, eles vão trazer para si a responsabilidade, como eu falei, para conduzir em sabedoria, fortalecer a base para que essa criança cresça, se desenvolva. Essa é a fase do conhecimento, a fase onde os fatos, as verdades, o fundamento, ele vai ser passado para a criança. A criança vai ter muito claro na mente dela, a base vai estar sólida. E depois de todo esse processo de estabelecer essa base, aí a criança vai passar para a segunda fase, que é a fase da lógica. Mas hoje nós não vamos falar sobre essa fase, isso vai ficar para um outro vídeo. Gisele, como é que eu vou aplicar na prática a educação clássica cristã nessa fase, na fase 1, que é a gramática? Vamos lá, olha só. Vamos pensar aqui em aprender sobre os fatos da história. Você pode usar a estratégia, a ferramenta de flashcards para ajudar a criança a memorizar aqueles fatos. E
com as outras matérias, você pode usar diversas outras estratégias. A educação vai ser personalizada para aquilo que chama mais atenção para a sua criança, daquilo que você vê que desperta interesse nela. Os meus filhos, eles amam música, têm uma facilidade para memorizar, então eu uso muito dessa estratégia, pegar a melodia de músicas conhecidas e colocar o conteúdo que nós estaremos estudando ali naquela semana. E essa é minha proposta aqui no YouTube com a playlist de Educação Clássica Cristã, de estar compartilhando como eu pego um conteúdo que eu encontro aqui no YouTube em inglês de Educação Clássica Cristã e traduzo, faço a nossa versão, a versão da nossa família, daquele conteúdo, sendo muito fiel ao conteúdo, mas deixando do nosso jeito, com a nossa cara, de uma maneira que eu sei que as minhas crianças vão conseguir memorizar, inculcar aquele fato, aquele conteúdo, e vou estar compartilhando isso aqui. A playlist vai estar bem organizadinha, Educação Clássica Cristã, fase 1, e as semanas que nós vamos estar nos dedicando durante todo esse ano, tá bom? Gostou dessa ideia? Você vai estar acompanhando? Então, deixa o seu like aí, compartilha com uma amiga que você sabe que vai aproveitar também desse conteúdo, que ela quer entender mais sobre educação domiciliar. Vamos ajudar mais famílias a abrirem os olhos, se tornarem mais esclarecidas sobre o que é educação domiciliar. Eu já quero aproveitar para incentivar você a se organizar e estabelecer aí na sua rotina quando é que você vai acessar esses vídeos, para você poder estar mostrando para sua criança, você aprender e adaptar para sua família, do jeito de vocês, pegar a ideia para ir construindo esse conhecimento. Você não vai precisar dedicar 3 horas, 5 horas, não. O mais maravilhoso da educação domiciliar é que nós conseguimos de uma maneira muito objetiva, clara, sem enrolação, ensinar o que tem que ser ensinado de uma maneira divertida, de uma maneira que envolve a criança e que ela realmente aprende, memoriza e tem gosto, prazer em adquirir esse conhecimento. Então, veja na sua rotina quando é que você vai estar acessando os vídeos para você colocar em prática aí com a sua criança e aprendermos juntos. Obrigada por você ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Vamos sim estabelecer essa base sólida para as nossas crianças com aquilo que está ao nosso alcance, sendo disciplinadas e perseverando, porque com certeza isso vai fazer com que as nossas crianças venham se tornar aquilo que Deus planejou para elas e estejam cada vez mais próximas de alcançar o objetivo que Deus também já estabeleceu para a vida de cada uma das nossas crianças. Obrigada e até o próximo vídeo.